tarde. Quem fala português, por favor? Todo mundo? Bora então. Pessoal, meu nome é Júnior, vou ser o condutor de vocês hoje. Vou acompanhar vocês até o final do passeio. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, que eu vou tentar responder para vocês. Nosso trajeto está dividido em 3 etapas. A primeira delas é dentro desse carrinho elétrico, onde são mais ou menos 2 km de estrada, onde eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso parque, sobre a fauna e a flora. Depois temos uma pequena caminhada de aproximadamente 600 metros, certo? E por último, mas acho que não menos importante, nós temos o passeio de barco. Nós estamos dentro de uma unidade de conservação ambiental. Então eu tenho que pedir para que vocês procurem manter os braços e as mãos dentro do carrinho, mas é somente para a segurança de vocês, porque aqui é uma grande quantidade de insetos, como por exemplo, aranhas, abelhas, dinossauros, dragões, tá certo? Se vocês tiverem lixo, peço para que não joguem lixo no nosso trajeto, e eu peço para que vocês não fumem. Se alguém quiser fumar, lá embaixo, perto da estação do barco, beleza? Alguém aí sabe um pouco da história do Parque do Iguaçu? Não? Pessoal, toda essa terra que vocês estão vendo aqui, ela era uma área privada, certo? Ela era uma propriedade privada, era uma área de um uruguaio. Até que figuras importantes, como Santos Dumont, chegaram aqui, sobrevoou as cataratas e viu que era um local muito lindo e que não podia ser somente de uma pessoa, que devia ser aberto ao público. Okay? Ele fez um pedido ao governo e o governo tomou posse dessa área, tá certo? No começo, a extensão do parque era de mais ou menos 3.000 hectares. Atualmente, temos aí cerca de 185.000 hectares de terra. É uma área bem grande, maior que o Uruguai, por exemplo. Galera, durante todo o nosso trajeto, vocês vão notar que nós temos algumas árvores que são extremamente finas e super compridas, como essas aqui do lado de vocês. São as palmeiras. E a espécie que vocês estão vendo é a palmeira jussara. Ela se encontra em perigo de extinção, porque ela pode levar mais ou menos 10 anos para produzir 1 kg de palmito. E a partir do momento que a gente retira o palmito, a árvore não produz mais e ela morre completamente, tá? Essa é uma madeira bem resistente. Alguns anos atrás ela foi utilizada pelo povo lá do Nordeste, principalmente, para fazer as casas, utilizado como pilares, certo? O fruto, o palmito, ela se encontra lá em cima, na parte verde, onde nós chamamos de estipe. E a partir do momento que aquele estipe é retirado, ela não produz mais, como eu disse, a árvore morre. Aqui no Brasil ainda há algumas outras espécies de palmeira, como por exemplo a açaí e a pupunha, que hoje é o que nós encontramos no mercado como palmito, tá certo? Qual a diferença? É que elas levam aproximadamente 3 anos para produzir 1 kg de palmito, enquanto essa aqui, galera, leva 10, tá certo? Como eu disse, lá em cima, o estipe tá o palmito, beleza? Naquela parte verde. Hoje nós já não podemos mais retirar essa espécie de árvore da natureza. Porém, os índios ainda podem, certo? Porque eles têm o direito sobre a terra, o palmito está na terra, eles podem fazer retirada. Era muito comum que pessoas costumassem entrar no parque para fazer a retirada ilegal desse palmito, porque ele tem um preço bem salgado no mercado negro, além de que ele é considerado o melhor palmito do Brasil, tá? Então era muito comum que existissem confrontos entre os extratores e a guarda florestal, principalmente do lado argentino, e eram geralmente confrontos armados. Tanto que um guarda florestal argentino acabou falecendo, e em homenagem a ele, eles deram o nome de um centro de visitantes lá do lado argentino com o nome do guarda, certo? Aqui é Pedrão. Pessoal, aqui nós ainda temos uma grande quantidade de animais. Nós temos aí cerca de 250 espécies somente de borboletas. Temos mais ou menos 350 tipos de pássaros, temos 2 tipos de macacos, temos 20 espécies de morcegos, aproximadamente 70 espécies de mamíferos. Dentre eles estão as onças, os maiores mamíferos da América Latina, como a anta e a capivara. Temos aí aproximadamente 40 espécies de cobras, sendo que 10 delas são extremamente venenosas, como por exemplo a cascavel, a coral, a cruzeiro, tá certo? Agora, na minha opinião, a atração principal do nosso parque são os animais carnívoros. Nós temos aí desde os menores predadores, como o cão do mato, a jaguatirica e a irara,
até os maiores predadores da América Latina, como por exemplo a puma e a onça pintada, tá? A onça pintada, ela é o topo da cadeia alimentar do nosso parque. Então ela come desde os menores animais até os maiores aqui da região. Agora, nós não precisamos ter medo, porque nós não fazemos parte da cadeia alimentar natural desse animal. Então provavelmente nós não seremos atacados. Agora, se a onça tiver com o filhote dela e ver você como uma ameaça, provavelmente ela vai querer atacar você. Se tu tiver numa situação aí que tu tá frente a frente com a onça, alguém sabe o que fazer? Olha, a única coisa que nós não devemos fazer é virar e sair correndo, porque o instinto de todo felino é atacar você pelas costas. Isso desde os menores, como os gatos, até os maiores predadores da selva. O que os biólogos recomendam é que tu fique parado, tu erga os braços, porque assim tu demonstra que você é maior que esse animal. Tu não grite, tu fique em silêncio, olhando pro rosto do animal, tá certo? Assim, ela vai virar e seguir o caminho dela. Isso segundo os biólogos, certo? Os guias aqui da região têm uma opinião um pouco diferente. E já adianto que nenhum guia morreu. Então, acho que vale a pena. Tu não precisa correr muito pra fugir de um bicho desse. Tu só precisa correr mais que o último que tá aqui na carretinha. Alguém vai cair, aquele genro camarada vai jogar a sogra, então não tem problema. Nós, aqui na região, essa semana a gente viu uma onça, tá certo? É uma fêmea e ela tá prenha. Ela foi vista aqui no nosso estacionamento, logo do lado do passeio mesmo. Ela tava comendo um coati e ela adentrou a nossa trilha, tá certo? Então, a gente aqui no nosso parque tem aproximadamente 20 exemplares de onça pintada. Tem hábitos noturnos, porém por alguma situação ela tava ali, tava caçando um coati, tá certo? Ela tá prenha. A gestação dela é de mais ou menos 3 meses, porém ela acompanha o filhote até mais ou menos 2 anos de idade, ok? Galera, essa árvore aqui à direita de vocês, ela é a timbaúva. Ela é a árvore mais antiga de todo o nosso trajeto, beleza? Tem aí cerca de 25 metros de altura, é um pouco mais de 100 anos de idade. Essa espécie de árvore, ela não está em perigo de extinção, porém a gente quase não acha ela, porque os índios ocupavam essa espécie de madeira para a confecção das canoas, porque é uma madeira muito leve, então ela flutua com facilidade muito grande. Quando eles começaram a desenhar os barcos na madeira, eles tinham somente pedras e fogo. Essa madeira é uma madeira muito macia, então era muito fácil de ser desenhado o barco. A fruta da timbaúva, ela tem uma aparência de uma orelha de macaco. Então ela era popularmente chamada pelos índios de orelha de macaco. Dentro da fruta a gente tem uma substância que a gente chama de saponina. É um sabor natural. Então eles utilizavam para tomar banho. Quando tu mistura ela com água, ela também tem um cheiro muito forte. Era utilizado como repelente natural. Beleza? Quer ver? Nós não podemos ingerir essa fruta porque faz mal para o nosso organismo, é tóxico, nós não conseguimos digerir e há risco dela germinar dentro de nós, certo? Isso ocorre com a maioria dos animais. Um dos poucos que podem comer essa árvore são os cervos, e eles são os maiores disseminadores da timbaúva na nossa região, certo? Para vocês terem noção, se você pega uma grande quantidade da fruta dela e joga na água, ela retira todo o oxigênio presente e com isso os peixes não têm como respirar e morrem. E se você fizer um chá dela e ingerir, ela tem poder abortivo, certo? Então as índias, quando não queriam ter filhos, ingeriam o chá da timbaúva e abortavam, certo? Então você vê como é forte essa fruta. Galera, adiante nós temos uma caminhada para começar. São aí mais ou menos 600 metros de caminhada, aproximadamente 20 minutinhos, porque nós paramos para tirar foto e tudo mais. Porém, se vocês não quiserem fazer a parte da caminhada, seja por um problema de locomoção, por falta de tempo, ou seja lá qual for o motivo, se realmente não quiser realmente fazer a caminhada, é só permanecer no carrinho e vocês vão seguir até a estação do barco lá embaixo. Durante nosso caminho nós temos subidas e descidas, além de trajetos feitos em pedra irregulares e de madeira. Aí fica a critério de cada um fazer ou não a caminhada. Só preciso que erga a mão, quem vai querer caminhar comigo? Beleza. Galera, vocês conseguem ver essa grande quantidade de cipós que nós temos aqui? Nós chamamos esses cipós de cipós d'água, porque
Se nós estivermos perdidos aqui na região, encontrarmos um cipó desse, a gente pode cortar para realmente obter água, por isso cipó d'água. O único problema que nós enfrentamos é que, dentre as espécies de cipós, tem as espécies venenosas, visualmente parecidos, porém, a água que sai do cipó regular, ela é limpa. A água que sai do cipó venenoso, ela é esbranquiçada. Se tu confundir eles e beber em grande quantidade de cipó venenoso, as chances que nós tínhamos de sobreviver aqui, porque nós tínhamos água, podem se tornar em chance de morrer porque tu está ingerindo veneno. Para você fazer a retirada da água de cipó, você tem que cortar ele em 2 lugares. Porque se tu cortar ele somente na parte de baixo, a água inteira sobe. Se tu cortar somente a parte de cima, a água desce. Então o que você deve fazer é, você corta uma parte embaixo, a água vai começar a subir. Tu calcula aí mais ou menos 1 metro, 1,5 metro acima, corta em cima, a água vai voltar, você ingere por esse mais ou menos 1 metro que você tirou, tá certo? Em aproximadamente 2, 3 metros de planta, tu consegue obter 1 copo de água potável, beleza? Pessoal, lembra que eu falei que o nosso lado tem aproximadamente 185 mil hectares de terra? São mais ou menos 2/3 de toda a área do Parque do Iguaçu. O lado argentino tem mais ou menos 1/3 dele, aproximadamente 70 mil hectares. A galera costuma achar que a divisão das quedas acontece da mesma maneira. Porém, o lado argentino tem cerca de 80% das quedas e o lado brasileiro somente 20%. Até que a Garganta do Diabo, que é o maior conjunto, tanto em volume da água quanto em altura, ela é dividida pelos 2 países, porém a maior das quedas se encontra em solo argentino, tá? Se vocês vierem pelo lado brasileiro, vocês têm uma vista panorâmica de todas as quedas na nossa passarela. Já do lado argentino, eles têm 2 opções de passarela, onde em uma delas vocês vão abaixo e na outra vocês vão acima das quedas, tá certo? São 2 passeios do mesmo atrativo, porém vale a pena visitar os 2 porque são diferentes, tá certo? Galera, nós estamos chegando na nossa caminhada. Quem for caminhar, eu preciso que pegue todos os seus pertences, porque nós não vamos retornar ao carrinho. Vai. Você pode fazer bem, ó. Tirar a passarela. Aí sai dessa direção dela. Só dá pra passar, tirar a mata e colocar essa aqui. Sacar a madeira pra você. Olha o fiozinho. Vou pegar o pincel e colocar a tela aqui. Vou pegar. Nossa senhora, olha lá. Devia ter vocês, hein? Ah, é? Então você tinha verdade. Você corta? Você já viu a onça nesse caminho, descendo de carrinho ou não? Cara, de carrinho não, mas ela tá fácil. Não, aqui na verdade ela tem problema de extinção. A gente tem cerca de 20 exemplares de onça plantada aqui. Isso segundo o controle deles. Nós sabemos ao certo onde ela tem a é bem difícil de você ver. Agora, aqui na trilha, uns 2 meses atrás, ela foi vista 4 vezes. Mês passado nenhuma vez, esse mês ainda nenhuma. Porém, aqui onde passa de carrinho já foi. Esse mês já foi lançado em 5, 6 vezes. A gente tem aquela onça preta que eu falei pra vocês. Então ela tá mudando o hábito dela, que ela tem que comer mais. Então ela tá faltando constantemente à noite. Assim, durante o dia também. Justamente, quando ela foi vista no estacionamento, ela tava comendo um patinho. A gente tem que avisar todo mundo. Esse aqui é o parque de chineses, faz toda a conservação do parque. Eles têm uma divisão da gente de carrinhos e eles cuidam
porque assim como todo amor perfeito, as flores dela duram somente 2 semanas. O amor não é perfeito. Não dá pra tomar um leite com cachoeira? Não pode passar aqui e daí. Só pra andar no deckzinho aqui. Presta atenção, né? Pessoal, nós Vou temos... te ensinar, desce de lado assim às vezes, ó. Ó, filho, presta atenção no barro. Desce meio de ladinho. Tem degrau pra alto. Vai, aqui que vai. Ah, Vai, aqui vai ter uma coisa. vou fazer. Você quer ficar aí pra tirar foto? Dá mesmo, hein?